Você deveria ver uma queda dessa e ficar feliz, não o contrário. O pessoal vê a queda e fica preocupado, fala, pô, será que eu tenho que vender? Será que tem alguma coisa aqui que eu não estou sabendo? É curioso esse comportamento, né? A gente fica refém das cotações quando deveria ser exatamente o contrário. BB Seguridade hoje, eu não procurei, não encontrei nada. A única coisa que para mim explicaria essa queda... Isso aí, Felipe. O Felipe Sevilha, ele fala assim, Felipe, Fabião, boa noite. Dentro do BEST, o que seria melhor, dividendos atual ou futuro? Eu acho que ele está se referindo ao médio ou projetivo, né, Felipe? Depois você me confirma aqui. Ou mesclo duas estratégias e me permito comprar um pouco... eu acho que é isso. Me permito comprar um pouco acima do dividendo do preço do dividendo futuro. Felipão, boa pergunta. Eu acho que para essa pergunta você tem várias respostas, mas eu vou ficar com uma que é a que eu uso, tá? O Felipe confirma, ver qual que é que ele usa também, de acordo com a empresa que ele tem. Eu gosto muito de usar o preço médio dos últimos 5 a 10 anos das empresas, comparado com o preço delas naquele determinado ano, tá? Para ver se ela mantinha um patamar de 6, 7% ou algo do gênero, para que isso se sustentasse. Eu gosto de usar assim dentro dos setores BEST, tá? Então tem muita elétrica que passa nesse crivo e muito banco que passa nesse crivo também. Então quando eu falo isso para você, é aquilo que eu estou reforçando de certa forma aquilo que eu comecei dizendo, que você deveria manter seus aportes em dia, porque quando a gente vê que a gente acha que a bolsa está em alta, beleza, ela subiu. Mas, de fato mesmo, ainda com essa alta, você ainda tem empresa produzindo dividendos acima de 6%, com uma perenidade muito boa. Então, na prática, não muda nada. É basicamente isso. Eu uso o médio. Existem algumas empresas que você pode usar o projetivo. Vou dar um exemplo. Na época da pandemia, os bancos eles não permitiam, eles receberam uma ordem do Banco Central que não poderia se pagar mais de 25% do payout. Então, eles foram, assim, temporariamente proibidos de pagar mais de 25% do payout. Basicamente, você poderia talvez olhar o projetivo nesse caso, porque em algum momento esse dividendo que ia ficar represado ia ser corrigido no futuro, de alguma forma, tá? Então, basicamente, na minha visão, usar o médio. Acho que essa é a pegada, mas não fica preso, pessoal. E agora eu vou até perguntar um negócio para o Felipe, ele vai contribuir com um negócio muito bacana para vocês. A gente tende a ficar olhando os numerozinhos da bolsa que fica passando lá no mercado quando você dá uma olhada no home broker. Você vai ver aqueles numerozinhos piscando e você esquece, muita gente esquece que por trás daqueles números tem uma empresa muito forte com pessoas trabalhando, gerando riquezas para os acionistas, para a sociedade e para as famílias que trabalham lá. Tá, pessoal? Por trás de todo o código lá piscando existe uma empresa. E o Felipe e o Jean foram visitar, por exemplo, a Klabin esses dias. Essa aula está disponível aqui no nosso... Passamos 2 dias lá, hein, Fabião? Não foi uma visita rapidinha, não. Perfeito. Para mostrar justamente isso que eu estou falando, né, Felipe? Que por trás daquele númerozinho piscando tem uma empresa, tem pessoas, tem geração de valor e de riquezas para a sociedade. Tá bom, pessoal? Nunca se esqueçam disso. Você não está comprando números, você está comprando uma participação pequena de um gigantesco negócio. Eu queria, Felipe, que você falasse um pouquinho mais sobre a tua experiência e já emendasse isso também com a live que a gente fez, né, para o lançamento do MBA. Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência que você teve lá em Telêmaco Borba, lá junto com o Jean. Puta, ô Fabião, é até chover no molhado falar sobre isso, porque uma das coisas que eu mais gosto de fazer, e eu acho que a gente é até privilegiado nesse aspecto, né? Porque a gente acaba tendo acesso às empresas, aos executivos. Uma coisa que eu mais gosto de fazer é sujar o uniforme, gastar sola de sapato, ficar naquele calorão de 40 graus ali dentro de uma fábrica, porque lá é o mundo real, né? A gente sai dessa gamificação aqui chamada home broker e vai para o mundo real. É lá que a gente consegue entender coisas que uma planilha não te diz, que uma apresentação não te conta, coisas que um call de resultados não te conta, por mais completo que ele possa ser. Então, a gente teve essa experiência visitando a Klabin. Não foi a primeira vez que eu fui, eu tive lá em 2018, da vez anterior, e foi incrível comparar essa diferença da companhia agora em 2023 e 5 anos antes, em 2018. Né? Naquela época, inclusive, o projeto Puma
era um projeto e agora é uma realidade. Então, eles entregaram o projeto Puma 2, que foi o maior investimento da história da Klabin esse ano. A curva de produção está aumentando progressivamente. E, assim, foi uma visita fantástica porque, pela primeira vez, a gente teve a oportunidade de conhecer, desde o início do processo produtivo, lá onde você planta a sementinha e a muda de eucalipto ou de pinos, até o final, que é o produto acabado sendo expedido lá no terminal logístico que eles têm através do modal ferroviário. Então, a planta da Klabin, ela planta ao redor dela, né? Todas as florestas estão ali, ela produz, manda lá para o container e de lá já vai para o porto, desce para Paranaguá e vai exportar. Pudemos ver tudo isso, conversar com funcionários, Fabão, que não tem coisa mais bacana do que isso, você enxergar o que é a cultura forte de uma empresa, funcionários motivados, pessoas que amam aquilo que fazem. E, assim, tudo isso e mais um pouco, eu não vou ficar dando tanto spoiler também, que senão acaba a graça, está lá disponível nesse vídeo que o Fabião estava falando, está no nosso canal no YouTube. Se eu não me engano, é a aula 3, né, Fabião? Acho que é a aula 3. E vocês vão poder acompanhar, está super bem produzido. A gente cutucamos mesmo, sabe? Nada daquelas perguntinhas padrão de analista, nada. A gente quis saber a fundo e está tudo documentado. Então, quem não assistiu, assista. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Ficou muito legal. Está muito legal. Com certeza. E é um conteúdo que a gente pretende fazer cada vez mais, né, Fabião? Tendo a oportunidade, a gente sabe que todo mundo que acompanha o AGF aqui está sempre interessado nesse tipo de coisa. E a gente vai querer passar para vocês. Com certeza, Felipe. Eu acho que isso é muito bacana. Eu vou até contar uma experiência rápida que eu tive com múltiplos, né, Felipe? Você lembra disso, né? Quando eu resolvo analisar só, eu acho que é por isso que eu parei de analisar bastante esse fator números, fator numérico, e comecei também a visitar algumas empresas, né? E eu caí numa armadilha justamente quando eu achei que somente os números eram acho que talvez fosse o mais importante, esquecendo dessa parte humana, né? Eu acho que isso é pouquíssimas pessoas fazem, na verdade, né? Pouquíssimas pessoas visitam ou têm a oportunidade de visitar algumas empresas. Isso não é um negócio mandatório, obviamente, você não precisa necessariamente visitar para ter uma empresa, para comprar uma empresa na bolsa, mas é sempre mais bacana fazer isso, né? Porque no momento de crise você lembra de como era a empresa, como eram as pessoas, como é que eram os processos, e aí você consegue, obviamente, ter uma segurança muito maior em momentos de crise, né, Felipe? Até porque eu sempre gosto de falar isso, você está cansado de ouvir, mas a gente gosta de empresas que vão passar por guerras e você gosta de estar do lado dessas empresas no meio da guerra, né? Que são empresas que acabam remunerando o acionista à altura, mesmo em períodos de crise, né? Então, eu sempre costumo dizer, tem uma pandemia, procura as empresas e o que elas estavam fazendo na pandemia. Como é que elas se comportaram na pandemia? Como é que elas se comportaram na crise de 2016, crise de 2008? Elas pagaram de pagar dividendo, elas deixaram o acionista na mão, elas fizeram alguma sacanagem. Isso é muito importante para que você não só crie vínculo, mas também crie uma confiança, né, na hora de você comprar essas ações. Isso faz toda a diferença para um acionista de longuíssimo prazo, que é o que a gente defende aqui, que você seja sempre. Eu acho que é basicamente isso. Você quer pegar uma perguntinha aí, Felipe? Daqui a pouquinho a gente vai lá para o AGF+. Eu acabei pegando... Vai lá. Não, fala, desculpa. Eu ia pegar uma pergunta que eu não lembro quem que era a pessoa que mandou, mas eu acho que é rapidinho e a gente já vai lá para o pregão fechado. O pessoal está perguntando sobre BB Seguridade, né? Acho que muita gente ficou um pouquinho preocupado com essa queda, 3,91 de queda hoje, fechou a 29,72. Mas aí, de novo, aquilo que a gente estava falando lá no começo, né? A gente ficando refém da gamificação chamada home broker. Você é acionista de uma empresa, você vê a cotação caindo. Se você conhece bem a parte, tudo que está por dentro da empresa, a cultura dela, o negócio dela, os controladores, os executivos, tal, e sabe o valor desse negócio, se você continua enxergando um bom desconto, você deveria ver uma queda dessa e ficar feliz, não o contrário. O pessoal vê a queda e fica preocupado, fala, pô, será que eu tenho que vender? Será que tem alguma coisa aqui que eu não estou sabendo? Então, é curioso esse comportamento, né? A gente fica refém das cotações,
quando deveria ser exatamente o contrário. Você deveria esquecer as cotações, analisar quanto vale aquela empresa e saber se o que você está pagando é barato com uma margem de segurança suficiente. Tão simples quanto isso. BB Seguridade hoje, eu não procurei, não encontrei nada. A única coisa que para mim explicaria essa queda foi o ajuste de provento. Ela estava cheia com 1,61, ficou ex hoje. Isso daí faz com que o preço ajuste, né? Então, automaticamente, ontem você estava vendo um nível de cotação, hoje você já veria 1,60 abaixo, e junto a isso, muita gente pode ter aproveitado só para pegar o dividendo e vender, o que eu acho que é uma estratégia meio equivocada. Mas é isso, eu acho que hoje essa queda, na minha visão, foi absolutamente psicológica. Não acho que teve alguma razão estrutural da empresa ou qualquer mudança significativa por conta disso. Então, só para reforçar, pessoal, ficar refém de home broker ou de cotação é a pior coisa que você pode fazer. Muita gente vê a cotação subindo e fala, pô, a empresa está melhorando, eu vou comprar. Cotação caindo, a empresa está piorando, eu vou vender. Deveria ser exatamente o contrário e você não deveria guiar as suas decisões simplesmente por uma mudança de preço na tela. Poxa, acho que você falou tudo, né? Se a empresa está caindo 4% e você está assustado, tem coisa errada aí. Acho que você não avaliou bem a empresa que você está comprando, porque as empresas que a gente compra aqui, pessoal, às vezes é para o resto da vida, tá? Então, parceria de longo prazo é isso. Quando a gente tenta ensinar para vocês exatamente que você deve agir na contrabanada do mercado, é justamente isso que o Felipe está falando, né, Felipe? Pô, tá caindo 4%, você tá assustado de ter empresa, tem coisa errada aí, dá um passo para trás, tá bom? Acho que esse é o negócio, esse é o